Gente, então continuando as correções, agora nós eu vou explicar um novo tópico de geografia e em seguida vamos fazer as correções. Então o tópico tá dentro ainda daquele capítulo que a gente já vem estudando, que é o capítulo das cidades, as paisagens e os modos de vida. Na página 69, o subtítulo é Como as cidades estão organizadas. Então, gente, normalmente as cidades elas crescem ao redor de um ponto específico numa cidade. Por exemplo, a cidade de Campo Limpo cresceu ao redor da igreja. Todo esse conjunto de casas, de comércios, de lojas, que tem a lotérica, banco, tudo isso tá em volta da igreja. Então ali é a área central da cidade. Assim como na cidade grande. Na cidade grande eu tenho um ponto de referência, por exemplo, aqui em Anápolis é a Praça Bom Jesus, que todo o comércio cresceu ao redor da Praça Bom Jesus. Então, tudo isso foi crescendo e aumentando, e quanto mais espaço o local tem, maior vai ser a cidade. Dentro das cidades, a gente tem os bairros. Cada bairro com as suas especificações. Bairros mais harmoniosos, que tem as casas mais parecidas, bairros que tem as casas não tão parecidas, bairros mais ricos, bairros mais pobres. Gente, tem de tudo dentro de uma cidade. Assim como tem pessoas que têm muito dinheiro, tem as pessoas que estão perto ou abaixo da linha da pobreza. Então, tudo isso é contabilizado quando vem o pessoal do censo quando eles vêm contar a população, né? Eles vêm para saber quantas crianças, quantos adultos, quantos idosos, quem trabalha, quem não trabalha, tudo isso. As cidades apresentam diferentes construções, tem cidades que têm construções antigas até hoje, tem cidades que já são mais modernizadas, mais modernas, tecnológicas, e as cidades mudam porque elas se desenvolvem. Muita gente vem para os lugares para morar, muita gente sai daquele lugar e vai para outro. Então, assim, isso acontece muito. Um exemplo que eu quero dar para vocês, que tem lá no livro, no texto na página 70, são algumas imagens, que nem essa aqui, ó. Que são algumas... Aqui fala Palafita, no município do Recife. É Palafita porque tá dentro da água. Mas não vamos muito longe, gente. No Rio de Janeiro. O que acontece? Desde a época da imigração, os imigrantes vieram e não tinham para onde ir. O Rio de Janeiro é uma cidade que é relativamente pequena. Então, assim, como tem o mar, tem os lagos, tem algumas divisões que não tem como colocar todo mundo bem acomodado, eles foram subindo os morros e as encostas. E aquilo, com o tempo, se tornou aquelas favelas que a gente vê hoje na TV. Quem já foi pro Rio de Janeiro provavelmente já deve ter passado ou visto lá, que é muito grande, é uma imensidão. Às vezes você olha assim, é mais favela do que bairro nobre, por exemplo. Então, o que acontece? Quando aconteceu essas ocupações, o maior problema é que essas pessoas não têm condições de descer dos morros para morar na beira do mar, por exemplo, ou em outros bairros, porque o custo de vida é imensamente caro, o valor dos terrenos são caros, então não tem condições das pessoas saírem de lá e virem para a parte baixa da cidade. Só que com as pessoas morando no morro e nas favelas, a gente tem uma carência muito grande de saneamento básico. Não tem água potável para todo mundo. É muito complicado porque tem a questão do tráfico dentro da favela. Claro que tem muitas favelas pacificadas hoje, né? Mas assim, não só no Rio de Janeiro, gente, por tudo. Você vai em Goiânia, tem bairros em Goiânia que são super complicados por esse fato. Tipo assim, que as pessoas vêm de outros lugares com a esperança de que vão conseguir um emprego melhor, uma vida melhor, e acabam se instalando nessas cidades. As cidades não têm estrutura. Então tem muito disso. Todas as cidades têm favela, gente? Não na mesma estrutura do Rio de Janeiro, do Recife, dessas cidades maiores. Mas assim, todas as cidades têm sim as pessoas que têm uma boa estabilidade de vida, com uma tranquilidade financeira, e tem as pessoas que estão à margem da pobreza ou abaixo da linha da pobreza. Isso com certeza, gente, em todo lugar a gente vê. Tanto que nunca teve tanto morador de rua que nem tá tendo hoje. Esses moradores de rua, o que acontece? Muitos deles, sim, já tiveram alguma condição na vida, já teve uma vida tranquila, mas a grande maioria, gente, vem de uma situação de muita pobreza. Então, é uma situação que tá ficando crítica. E
pode piorar nesse momento, né? Então, assim, a gente tem que ter essa empatia pelo próximo e de sempre agradecer onde a gente mora, o que a gente tem, que é muito importante, porque na nossa sala mesmo, todo mundo, graças a Deus, tem uma casa, tem uma vida tranquila, a gente não pode reclamar. Então, assim, quantas crianças a gente vê no sinaleiro pedindo dinheiro e vendendo coisas, né? Enfim. Então, assim, esse é o grande problema do crescimento desenfreado das cidades, entendeu? Cidades que não têm estrutura para crescer, elas vão continuar naquele tamanho que ela tem hoje, por exemplo, de 15, 10 mil habitantes, de repente, não vai expandir muito. É mais difícil você ver realmente pessoas pedindo coisas na rua, mas ainda acontece, gente. Então, assim, esse crescimento, às vezes, vem junto esse tipo de situação. E aí é o governo quem tem que fazer alguma coisa, né? Existem hoje, sim, medidas, né, que o governo toma para tentar ajudar, para tentar melhorar essa situação, mas ainda é complicado, porque são muitos habitantes. A população do Brasil é imensa. Continuando, na página 71 a gente tem umas atividades que fala sobre a diferença do centro antigo de uma cidade, do centro renovado. Algumas são respostas pessoais, as que não são pessoais eu vou mandar pelo grupo as respostas. Fiquem tranquilos, o importante é que vocês façam, para ficar claro também o conteúdo. Leiam o texto, ouçam a explicação. Acredito que não terão problema para resolver, porque esse aqui também é tranquilo, é um conteúdo que a gente já vem debatendo há um tempo. As 72 também são 2 respostas pessoais. Pede para desenhar o centro da cidade onde você mora, então você pode desenhar a parte da praça, os comércios, enfim, fica a seu critério. Por quê? Porque é um desenho pessoal, é a sua visão da sua cidade. E aí pergunta na número 3 da 72 se você mora no centro ou na periferia da cidade. Gente, Campo Limpo eu acho que não tem periferia, né? É zona mais afastada. Então eu acredito que a maioria mora na região central mesmo. Então é isso, geografia, paramos por aqui. Logo eu venho com mais uma correção de outro conteúdo, tá bom? Até daqui a pouco.